Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje a nossa aula intitulada O Realismo em Portugal, nós temos alguns objetivos para entendermos como ocorre o realismo na Europa e como ocorre o realismo em Portugal, em específico. Temos que entender primeiramente o que é uma atitude realista e o que é uma escola ou uma estética realista. Depois nós vamos ver algumas manifestações do realismo na pintura, tanto na pintura francesa como na pintura portuguesa. Vamos estudar também os fundamentos filosóficos e científicos do realismo e do naturalismo, as características dessa estética literária em Portugal, para depois nós entendermos os grupos realistas e as realizações de obras realistas e naturalistas. De início, eu já vos coloco uma tela que nós vamos estudar ao longo da aula, que é a tela do Grupo de Leão. É um dos grupos realistas que há em Portugal. A princípio, nós vamos estudar a pintura Um Funeral em Ornans, que é de um artista plástico realista, muito cultuado pela geração de 70, a geração de autores como Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, Guerra Junqueiro. E esse artista plástico, Gustave Courbet, quando ele fez essa tela, era um artista muito conhecido e ele teve um artista de sucesso na sua época, só que ele teve duas das suas obras na Exposição Universal de 1855, essas obras foram recusadas. Uma delas é Um Quebrador de Pedras, que foi uma obra destruída durante a Segunda Guerra Mundial, e outra obra que é Um Funeral em Ornans, que nós temos neste slide. Nós vemos nessa obra um grande enterro. Nós vemos o coveiro ajoelhado e vemos várias personagens, e é interessante que, dando sequência ao que o romantismo chama de mistura de estilos, em que há ao mesmo tempo o sublime e o grotesco, já começa a aparecer na pintura romântica e principalmente na pintura realista personagens de baixa estratificação social. Se nós nos lembrarmos daquela aula sobre o romantismo na tela do Cristino da Silva, em que há no fundo o Palácio da Pena em Sintra e os artistas do grupo romântico estão integrados àquela paisagem rural com personagens de baixa estratificação social, nós vemos que, enquanto aquelas personagens eram representadas de uma certa forma com um certo olhar, um certo olhar exótico e de uma certa maneira com uma proposta de estudo antropológico, aqui nós vemos que as personagens de baixa estratificação social, elas são alçadas como se fossem heróis. Então elas apresentam uma grandeza solene de personagens históricas. Enquanto no romantismo, principalmente, representaram-se personagens históricas, enquanto o romantismo, a partir das suas evasões no tempo, no espaço e no eu, procurou, principalmente a partir de uma perspectiva etnográfica, representar acontecimentos históricos da Idade Média, o realismo centrou-se na representação de cenas contemporâneas em que personagens de baixa estratificação social recebem um tratamento sério. Convido-vos a verem a aula sobre Balzac e Flaubert, aquela aula sobre como o Auerbach
entende o romance realista. E a partir daí nós vemos essas características. É interessante ver que o Courbet ele tinha uma proposta de representar temas sociais, cenas domésticas, heróis comuns com uma grandeza, e ele utiliza principalmente nessa pintura, Um Funeral em Ornans, um dispositivo cênico em que há um grande número de personagens e há um detalhamento das suas roupas, dos seus acessórios, das suas fisionomias e dos seus gestos. Há um documentário muito interessante que analisa com detalhes essa pintura. Vou deixar essa indicação aqui no canal. É interessante que quando nós vemos esse Funeral em Ornans, a crítica debruçou-se sobre essa tela e fez várias conjecturas. Quem estaria a ser enterrado? Uma das possíveis leituras seria de que seria um enterro do romantismo. Ou seja, a partir desse dispositivo cênico em que se colocam várias personagens de várias estratificações sociais, principalmente personagens populares, havendo uma valorização dos seus gestos, das suas fisionomias, das suas roupas, dos seus acessórios, nós vemos principalmente esse romantismo marcado pela idealização de personagens, marcado pela idealização de outros tempos e de outros espaços, sendo enterrado pelo artista plástico Courbet. Como se a partir de Um Funeral em Ornans houvesse uma viragem na obra deste artista. É interessante, antes de estudarmos o realismo, nós temos que perceber os fundamentos filosóficos e ideológicos que embasam este movimento. É interessante perceber que muitas vezes há uma confusão entre o realismo e o naturalismo. Nós temos que ver que o naturalismo é uma consequência do realismo. E que tanto o realismo como o naturalismo, eles têm como seu substrato filosófico ideológico pelo menos 6 correntes de pensamento até então em voga em toda a Europa. A primeira corrente é o positivismo de Auguste Comte, que defendia que o conhecimento empírico deveria ser baseado na observação, na comparação, na análise, na experimentação. Esse positivismo, que está impresso na bandeira republicana do Brasil, Ordem e Progresso, ele alicerça essa concepção de uma religião da ciência. Enquanto o romantismo endeusava outros mitos, o realismo, a partir dessa concepção positivista, endeusa a ciência. A segunda corrente é o evolucionismo de Charles Darwin. Charles Darwin, o seu discurso se contrapõe a Gênesis, a partir da Bíblia, a origem das espécies seria a partir da criação divina, enquanto Darwin apresenta a concepção de que os seres vivos eles evoluem através de algo chamado seleção natural e que as espécies mais simples dão origem às espécies mais complexas, negando, portanto, a criação divina. A terceira corrente é o socialismo utópico de Proudhon. Ao contrário do socialismo marxista que propõe uma luta de classes, uma tomada de poder, o socialismo de Proudhon ele é contrário a essa luta política, porque ele propõe uma organização dos pequenos produtores em associações de auxílio mútuo. A quarta corrente é o experimentalismo de Claude Bernard, que propunha que a verdade científica ela só poderia ser vista como verdade a partir de uma comprovação em laboratório. E, portanto, muitos escritores utilizam dos espaços ficcionais e das suas personagens para comprovar uma tese, como se estivessem a defender uma tese
uma verdade comprovada em laboratório. O gosto pela verdade aparece no discurso de vários autores realistas, porque essa verdade opor-se-ia ao discurso romântico marcado pela idealização. A quinta corrente, que é o criticismo e o anticlericalismo de Renan, propunha uma revisão da história da Igreja e principalmente do papel da Igreja Católica. A partir do Renan, essa postura anticlerical, ela aparece em vários romances. Nós podemos pensar, por exemplo, no Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Podemos pensar também no Mulato, do Aloysio Azevedo, na literatura brasileira. No La Faute de l'abbé Mouret, do Zola. E em tantos outros que propõem uma leitura crítica dos valores da Igreja Católica. E a sexta corrente é o determinismo de Hippolyte Taine, segundo o qual o homem e a arte são determinados pela raça, pelo meio e pelo momento histórico. Então, principalmente o determinismo, que apresenta causas fisiológicas e causas psicossociais, estará então na base principalmente de romances naturalistas, em que certas taras sexuais, certos componentes sanguíneos explicariam o comportamento de determinadas personagens agindo em determinados espaços, muitas vezes degradados, e em determinadas circunstâncias históricas, cuja proposta reformadora incidiria. Uma proposta reformadora dos escritores, como se esses escritores quisessem educar a sociedade. Nós vemos que o realismo em Portugal ele tem alguns marcos para facilitação didática. Duas datas de marco inicial e marco final. 1865, com a questão Coimbra, que nós já abordaremos, e 1890, com a publicação do livro Aristos, do Eugênio de Castro. Bom, então o realismo, nessa segunda metade do século XIX, está relacionado principalmente a uma crítica ao regime da monarquia constitucional. Nós voltarmos àquela aula sobre o contexto histórico do romantismo em Portugal, nós vemos que o Dom Pedro IV, que é Dom Pedro I no Brasil, depois de abdicar do trono para o seu filho Dom Pedro II, ele volta a Portugal e lá participa das guerras liberais contra o seu irmão absolutista Dom Miguel. E ao vencer essas guerras liberais, então em 1834, com uma constituição, com uma monarquia parlamentar, nós temos esse regime que vai ser constantemente criticado, principalmente pela geração de 70, pela geração da qual faz parte o escritor que nós vamos estudar, que é o Eça de Queiroz. Bom, é contra o regime constitucional e as suas instituições, monarquia, a igreja e a família, embasados no socialismo utópico de Proudhon, no positivismo de Comte e no anticlericalismo de Renan, principalmente, que essa geração de 70, que já começa a se reunir nos bancos da Universidade de Coimbra e que viam o ensino de Coimbra como um ensino ultrapassado, como um ensino muito marcado por questões religiosas, e isso não é apenas essa oposição a membros da igreja e a instituição da igreja já vinha antes, já não vinha com os realistas. Por mais que os realistas sejam antirromânticos, muito do terreno foi preparado pelos românticos. Não nos esqueçamos que Almeida Garrett, também nas suas obras, principalmente o Arco de Santana, combatia esse Portugal fradesco.
Bom, nas características literárias, então, deste movimento em Portugal, nós temos que saber fazer uma distinção entre uma postura, uma atitude realista e uma estética realista. Uma postura realista nós encontramos ao longo da história ocidental. Tanto que o Auerbach, no seu livro Mimesis, cujo subtítulo é a representação da realidade na literatura ocidental, a representação da realidade como? Não pela idealização, mas a representação da realidade a partir da representação da vida contemporânea. E principalmente do tratamento sério dado a personagens de baixa estratificação social. A partir daquilo que o Auerbach chama de mistura de estilos, ele se opõe à poética aristotélica segundo a qual haveria estilos elevados para temas elevados e estilos baixos, burlescos, farsescos, para temas baixos. Então, a partir o Auerbach, ele vê o realismo em várias obras de vários tempos da literatura ocidental, como por exemplo em Gargantua e Pantagruel de Rabelais, por exemplo, que é estudado também nos seus aspectos carnavalizados pelo Bakhtin, no livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. O Auerbach vê elementos realistas, à medida que ele entende uma atitude realista. Nós estamos a ver aqui uma estética realista que se junta a partir de determinadas coordenadas filosóficas, científicas, ideológicas, e agora vamos analisar as coordenadas literárias, as características literárias que aparecem na produção da maior parte desses escritores realistas. Uma delas, que eu já vos disse, que está no livro do Auerbach, é a representação da vida contemporânea nas suas conexões de causalidade, nas suas relações de causa e efeito, uma vez que, principalmente no romance, as personagens eram examinadas como se estivessem a ser examinadas num laboratório e elas estariam a viver ações num determinado meio. Esse meio é longamente descrito pelos narradores, à medida em que cada objeto assume uma segunda significação, tal como ocorre na prosa de ficção do Balzac. Essa representação da realidade contemporânea mostra, portanto, personagens de baixa estratificação social e com relações de causa e efeito. As suas ações, elas têm uma explicação, muitas vezes relacionadas à família de onde provém essas personagens, muitas vezes a longas analepses, ou seja, há retornos. O narrador, ele interrompe a enunciação, ele interrompe aquele tempo do romance que está a decorrer e retoma elementos anteriores para explicar como funciona determinadas personagens, quais são os elementos das características, muitas vezes psicofisiológicas, muitas vezes psicossociais, e quais são as origens dessas personagens. É interessante perceber que, dada a atitude anticlerical que informa muitos desses escritores, há uma grande crítica ao conservadorismo da igreja, e muitas vezes essa crítica ao conservadorismo da igreja está relacionada à crítica ao tradicionalismo vazio da sociedade portuguesa, resultante de uma educação romântica. Portanto, os escritores realistas, eles serão principalmente antirromânticos. Apesar de nós sabermos que muitas das conquistas do realismo se devem a partir dos românticos. Mas, segundo Alfredo Bossi, o que os realistas pretendiam era corrigir esses exageros, principalmente exageros sentimentais, exageros
de uma certa utopia romântica. Porque os realistas eles têm uma visão objetiva e natural da realidade, uma vez que as personagens são influenciadas por esses caracteres psicossociais e psicofisiológicos. E os realistas, ao invés de manifestarem uma visão utópica com relação à sociedade, eles têm uma preocupação reformista. Não é uma preocupação revolucionária, isso que fique bem claro. Não há uma preocupação revolucionária. Felizmente, a ortodoxia marxista não penetrou nesses meios. O que ocorre de postura republicana e socialista, essa postura republicana advém de um positivismo e a postura socialista advém do modelo proudhoniano. Então eles tinham essa preocupação com reformas sociais, principalmente igreja, eram contra a igreja, a monarquia e a família, e propunham reformar essa sociedade. Não propunham destruir a sociedade. Viam a sociedade estruturada em falsas bases, principalmente o casamento burguês. Mas, embora utilizassem de algumas soluções socialistas, propunham um modelo de uma estrutura de um regime capitalista. No próximo slide, nós temos do lado esquerdo a tela intitulada O Grupo do Leão, do columbano Bordalo Pinheiro, que nós já estudamos principalmente naquilo que se refere às pinturas históricas. Ele desenvolveu várias telas, principalmente telas sobre Camões e os Lusíadas. Nessa tela, que se encontra atualmente no Museu de Arte Contemporânea, que é o Museu do Chiado, nós vemos a representação na cervejaria chamada Leão de Ouro, o grupo de artistas plásticos, entre eles o columbano Bordalo Pinheiro, o caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro, que fez essa famosa caricatura do Eça de Queiroz, a demolir as bases da sociedade portuguesa, e vários outros pintores e escultores que estavam relacionados a esse grupo, que se reunia constantemente nessa cervejaria. Nós temos que distinguir a presença de vários grupos e de vários entroncamentos de tendências estético-literárias no realismo em Portugal. Ao mesmo tempo que nós temos o grupo do Leão, nós temos o grupo da geração de 70 e outros autores que não se relacionaram tanto com esses grupos e que tiveram uma produção fora dos grupos. É interessante a leitura do Massaú de Moisés, de que nunca em Portugal houve um grupo tão consolidado. Nós vamos ver que esse grupo, a geração de 70, depois nós vamos ver que um outro grupo que corresponderia a esse grupo, mas com outras preocupações, é o grupo da geração de Orfeu, em 1915, e o grupo da geração da Presença, em 1927. Então, nós vemos um grupo com ideias mais ou menos próximas. Nós vemos essa geração de 70 que, a princípio, se opõe ao ensino tradicionalista da Universidade de Coimbra. Eles estudam em Coimbra, a maioria estuda direito em Coimbra. Depois, quando eles vão para Lisboa, eles reúnem-se no cenáculo, na casa do Jaime Batalha Reis, e eles discutem todos esses autores que chegavam de França. Chegavam de França como? Esclarece Rosane Gazola Alves Feitosa, neste livro chamado Realismo Português, Realidade Portuguesa, que principalmente pelos caminhos de ferro. É importante perceber que nesse contexto Portugal começa a ser ligado a toda a Europa a partir dos caminhos de ferro. A partir desses caminhos de ferro chegavam essas obras de vários filósofos, cientistas e escritores. Então, essa geração de 70 que leu muitos desses escritores franceses, eles resolvem agitar a opinião pública
e divulgar suas ideias nas conferências do Casino Lisbonense em 1871. No programa estavam previstas 10 conferências. Só ocorreram 5, porque depois elas foram proibidas pela polícia. Apesar disso, nunca no século XIX em Portugal houve tanta liberdade de imprensa. Porque também não nos esqueçamos que, dentro dessa proposta do Eça de Queiroz e do Ramalho Ortigão de acutilar o mundo oficial, de acutilar o mundo doméstico, de acutilar o mundo provinciano, eles escreveram vários textos, vários panfletos, textos programáticos chamados As Farpas, que posteriormente foram reunidos em livro intitulado Uma Campanha Alegre, em que eles realmente não poupavam a intelectualidade portuguesa da época, principalmente os românticos. Então, nós vemos essa geração de 70, que se organiza em pelo menos 3 balizas temporais, 3 grandes movimentos, que é a questão Coimbra. A questão Coimbra, que surge de uma crítica que o Antônio Feliciano de Castilho, que era um poeta ultrarromântico com características neoclássicas, num pós-fácil que ele tinha feito a obra do Pinheiro Chagas, ele critica alguns autores dessa geração Coimbra e depois esses autores reagem contra o Castilho a partir de uma polêmica que ficou conhecida como Bom Senso e Bom Gosto. Depois, o cenáculo, a discussão e o amadurecimento de ideias e, por último, as conferências do Casino Lisbonense. É interessante percebermos o seguinte, que toda essa geração não deixou, ela foi muito além dos textos programáticos, muito além da proposta de atacar determinadas instituições que eram tidas como sagradas, como a literatura era tida como o Castilho era tido como um oráculo, como se todos os escritores tivessem que ter o beneplácito do Castilho para poder triunfar na literatura. Também eles visavam a monarquia constitucional, visavam a igreja, visavam os costumes, visavam a família lisboeta, mas eles deixaram obras. Isso é muito interessante perceber, principalmente se nós tentamos entender como funciona essa geração, como que ela pode ser lida hoje. Hoje muito se fala e pouco se faz. Então, hoje fala-se muito, principalmente certos adolescentes que ainda mal leram um livro, já querem pensar em estratégias revolucionárias. Eu digo, cresça e apareça. Primeiro leia, reflita e depois se manifeste em relação aos problemas sociais. Vai esse recado. Bom, nós pensamos então que essa geração, e nós podemos comprovar, essa geração não deixou só textos programáticos. Ela deixou uma imensa produção em vários domínios, na poesia, no teatro, no romance, no conto. E nós podemos perceber que na poesia, segundo o arranjo feito pelo Marçal de Moisés, nós temos uma poesia realista muito preocupada com a reforma e a revolução da mentalidade portuguesa, que aparece principalmente em Guerra Junqueiro, Antero de Quintal e Teófilo Braga. Proposta de um certo reformismo. A poesia do cotidiano, principalmente no Cesário Verde, que não se ligou a esse grupo da geração de 70, mas ele, segundo Benjamin Abdala Júnior e Maria Aparecida Pasqualin, ele revela as tensões do homem citadino. E os objetos não são mais nem solenes, nem populares. Eles são simplesmente os objetos representados. É uma poesia do cotidiano em que aparecem personagens de várias estratificações sociais, em que, inclusivamente, o prosaico aparece nessa poesia. Então, o Cesário Verde, que vai ser também uma ponte entre o século XIX e o modernismo português. Ele vai ser reivindicado como um precursor por autores como Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro. Uma poesia metafísica com grande inquietação,
com essa procura de Deus, uma procura que não encontra, principalmente no Antero de Quental, aparece muito, e que encontra correspondência mais ou menos com essa questão dilemática, metafísica no José Régio, nos anos 20, 30, e uma entrada de uma vertente parnasiana, que o Marcelo de Moisés chama de veleidades parnasianas, porque não necessariamente é uma poesia parnasianista nos modelos que nós temos, por exemplo, na França e no Brasil com Olavo Bilac, com Raimundo Correia, com Albert de Oliveira. Não, essas veleidades parnasianas são alguns elementos de uma poesia mais objetiva, de uma poesia que cultua essa arte pela arte, que não deveria se envolver com questões sociais e que procura quase como um objeto de mármore, que aparece numa poesia de um Gonçalves Crespo, em Portugal. E uma poesia de ligação com o modernismo, também muito reivindicada pelos autores da geração de Orfeu, que é a poesia do Gomes Leal. No romance, no conto, nós temos um período em que o conto ganha uma grande importância em Portugal, principalmente com Fialho de Almeida, mas também com essa de Queiroz, e também no romance com Abel Botelho e com Ramalho Ortigão. E é um período em que a historiografia, tanto a historiografia literária como a historiografia cultural, elas que já vinham com Alexandre Herculano no romantismo, elas ganham uma grande importância com Oliveira Martins na historiografia cultural e com Teófilo Braga na historiografia literária. Então, dessa forma, nós podemos perceber que os vários grupos realistas, eles, além de terem essa preocupação reformista com a sociedade, eles não fizeram o que se chama de muito barulho por nada. Foram extremamente importantes, principalmente nas obras que nos legaram. Se nós formos ver, tanto no domínio do conto, do romance, do teatro, da poesia, da historiografia cultural e da historiografia literária, além dos textos programáticos, nós vamos ver que esses grupos foram muito férteis em produção literária. Porque nós temos que perceber o seguinte, que eles tiveram, antes de tudo, uma preocupação em reformar a sociedade, que eles acreditavam que estava erguida sobre bases falsas, principalmente o casamento, principalmente a estrutura burguesa. Mas, sobre todas essas preocupações, eles tiveram uma preocupação estético-literária, uma preocupação em edificar grandes obras que permanecem, que resistem ao tempo. Então, por hoje é só. Na próxima aula daremos sequência ao realismo-naturalismo, principalmente a geração de 70 e a obra do Eça de Queiroz. Vejo vocês na próxima.